mais alto, com fôlego. Aleluia. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é o aleluia que nós esperamos toda a quaresma para cantar. E chega na hora, parece que estivemos o dia inteiro de jejum, sem comer, atirados num canto. É o aleluia que se espera toda a quaresma, e o glória não se pode cantar, porque não há alegria na quaresma nem na Semana Santa até o dia de hoje, antes dessa vigília. E é por isso que o povo de Deus, quando no Exultet ouviu, dizia: o teu povo, Senhor, vendo esta coluna de fogo, canta reboando, não canta mugindo, canta com fôlego, com força, pela alegria de ter sido salvo. Não pode a alegria da Páscoa ser uma troca de chocolates e um murcho Feliz Páscoa. Se nós prestamos bem atenção, a primeira oração junto às leituras do dia, desta vigília, dizia: o que aconteceu na Páscoa é muito maior que a criação do mundo. Porque na primeira vez o Senhor, com sua palavra, com o Cristo, Verbo, cria todo o universo. E agora Ele recria o corpo de seu Filho na ressurreição. E por que é maior? Porque isso não ficou circunscrito, não vai ficar apenas com Cristo, vai ficar e vai acontecer com todos que o seguem, com todos que o amam, com todos que procuram viver segundo a sua palavra. Mas também vai acontecer a ressurreição dos mortos, com toda a humanidade. Notem que este presente, que é maior que a criação do universo, é dado a todos os seres humanos. Ter o seu corpo recriado novamente após a morte corporal. É por isso que no artigo do Credo nós dizemos que cremos na ressurreição dos mortos, na vida futura que há de vir e na recuperação de nosso corpo. Como tenho insistido nos últimos dias e nas últimas homilias, lembremos que nós somos seres humanos enquanto somos um corpo e uma alma. Esse corpo que os vermes vão comer, esse corpo que será queimado ou destruído, esse corpo é tão importante quanto nossa alma. E por isso o Senhor vai recriá-lo no dia da ressurreição, para que nós passemos pelo mesmo fenômeno maravilhoso que aconteceu com seu Filho, para que então a gente possa gozar o céu, não apenas com nosso espírito e com nossa alma, mas com nosso corpo também. Por isso aqueles que ressuscitarão, dizem assim os santos doutores da igreja, ressuscitarão integralmente com seu corpo, para usufruir totalmente do céu, ou, se não seguiram o Senhor e não quiseram nada com sua lei, para sofrer integralmente no inferno. Longe de nós o inferno. Quero recordar destas leituras da vigília pascal, esta vigília que na tradição deveria entrar ao cair da tarde e ir até a madrugada. Esta é a Santa Missa da Páscoa. Amanhã é o domingo de Páscoa, é nesta noite que é a Missa da Páscoa. Essa noite começa pela madrugada dentro, das 6 horas da tarde começa a madrugada do dia seguinte. Nós então entramos madrugada dentro, entrávamos no passado e íamos até a última hora do dia e as primeiras horas do dia seguinte, com leituras e salmos. Leituras para ouvirmos, salmos para cantarmos, para respondermos ao menos o salmo. Depois disso, depois dessas longas leituras, o povo de Deus então celebrava o Evangelho, berrando a alta voz o aleluia. Para quem não se recorda, aleluia significa Deus seja louvado, no mais alto grau que se pode dizer. E então
o povo reboa. O verbo reboar vem do mesmo do que o bicho faz. O boi no campo que berra, reboar significa isso. O povo não muge como o boi no pasto, no aleluia. Ele reboa. Que da rua se escute, que os pagãos escutem, que os hereges escutem, que todos possam escutar que nós cremos na ressurreição do Senhor. E então depois sim, o Senhor novamente se imola na Eucaristia por nós. E depois o nosso povo, no passado, após todo este, bem dizer, dia inteiro, que era a madrugada inteira até outro dia, celebrando a vigília pascal, após tudo isso, ele se reunia para um ágape, para uma refeição em comum. Assim, em muitos mosteiros ainda é mantido esta tradição, que após a Santa Missa do Sábado Santo, se reúnem em um salão, em um lugar, e comem os alimentos que trouxeram para partilhar. Isso é verdadeiramente uma forma belíssima. Quem sabe um dia chegamos a isso. Quem sabe um dia chegamos a pelo menos a vigília, madrugada dentro. Já de alguns séculos para cá, o número de leituras foi reduzido. E ainda no dia de hoje, nos tempos em que vivemos, as leituras foram reduzidas ao menor número ainda. Com isso, o que vai acontecendo? Vamos perdendo as tradições apostólicas. Vamos preocupados com voltar para casa e fazer alguma coisa. Para alguns, o Sábado Santo é quase como a ceia de Natal. Tem que correr para casa para referver um bicho no forno. Referver, porque já deu uma fervida antes. Quantos de nossas comunidades que eu não vejo aqui, que devem estar em casa refervendo, refritando algum bicho, preocupados com o Deus estômago, e que insistem e ligam e dizem: padre, quando é que o senhor vem celebrar aqui? E podem vir 4, 5, 6 quadras de distância, mas estão em casa talvez pintando ovos, fazendo cestinhas de Páscoa. Assim passaram muitos agora nesses dias antes, durante a Semana Santa, fazendo fila diante das lojas de chocolate. Parece que nunca viram chocolate. Parece que não há chocolate no resto do tempo do ano. Uma loucura que indica que o nosso povo está fora do centro. O centro é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que vier depois, dar um chocolate para alguém, dar um carinho para alguém, é uma consequência última. Primeiro é crer na ressurreição do Senhor, segui-lo, dar testemunho público desta ressurreição. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Em nenhuma outra religião do mundo, fundada pelos homens ou criada pelos homens, há um Deus que se dá por nós, e que morre por nós, e que ressuscita por nós, e mais ainda, dá este dom de ressurreição àqueles que o seguem. E nenhuma outra. Existem milhões de religiões no mundo. Alguns líderes fundadores com belas palavras, mas belas palavras que morrem com eles, que foram para a cova com eles. O nosso Senhor, o único Senhor e Deus, não só ressuscitou dos mortos, mas comprovou com a sua ressurreição que tudo aquilo que ele disse que faria, ele fez. Isso chama-se Deus verdadeiro. Os outros são deuses falsos. E nós, uma vez ao ano, rememoramos tudo isto. Notemos, para nos basearmos apenas no Santo Evangelho que hoje ouvimos, quem são aqueles que vão ao túmulo bem de madrugada? Diz, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, não é segunda, senão ela se chamaria primeira. Domingo, que significa dia do Senhor. Neste primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo. O que foram fazer? Chorar diante do túmulo? Como muita gente que visita os túmulos apenas para chorar? Não, elas foram para terminar o serviço de embalsamamento do Senhor, que foi parado por causa da sexta-feira e do sábado. No sábado, para os judeus não se pode trabalhar. Da sexta-feira era o dia santo no qual caiu a Páscoa deles. E então, ainda
faltava embalsamar bem o Senhor. Já havia sido embalsamado, pelo menos, como o Evangelho de ontem nos disse, com 30 quilos de ungüentos. Faltava embalsamar mais e enrolar mais ainda o seu corpo. E elas chegam e encontram a pedra imensa do túmulo removida. Ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. O Senhor havia dito que ressuscitaria. Ele não disse se atravessaria a parede do túmulo, ou seria aberto um buraco em cima, um buraco embaixo, ou a pedra seria removida. Dá para entender porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Até então ninguém havia dito que ressuscitaria. Mas as mulheres não foram incrédulas. Mas então os anjos dizem: por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Essa frase nos deve bater lá dentro, muitas vezes no nosso dia. Por que nós estamos procurando falsos deuses? Por que nós achamos que podemos servir ao mundo, um mundo morto como esse? Um mundo que fede a carniça? Por que nós achamos que as coisas do mundo são mais importantes? Estamos procurando entre os mortos e entrando dentro das covas mortas e fedidas? Por que a nossa preocupação tanta em conservar esta vida aqui na terra? Por que este medo de celebrar juntos, que some quando é para ir para uma partida de futebol, para um esporte, para bater perna na rua, quando é para ir no mercado e encher o pandulho? Tudo isso some, esse medo. Some. Ainda hoje tive tempo para ir ao mercado e encontrei uma família inteira, só faltava o cachorrinho, até com as criancinhas pequenas no mercado. Oh, padre, há quanto tempo? Eu logo pergunto: de onde eu te conheço? Ou seja, eu batizei essas crianças todas, mas não tiveram tempo ainda de vir à igreja. Já as crianças vão ficando quase do tamanho do cílio. Aí está. Aquilo que é importante na nossa vida indica aquilo que nós amamos. Não é assim? Quando cada um de nós tem um namorado, uma namorada, aquilo se torna a coisa mais importante da vida. Nem pai nem mãe mais existem. Se bobear, nem comida e dormida. Fica louco por aquilo. Assim também quando alguém encontra um hobby ou um esporte, fica vidrado naquilo e aquilo é a sua vida. Isso é colocar o amor. Isso é colocar o amor. Por isso o Senhor diz muitas vezes: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Certamente um dos dons e graças que devemos pedir no dia que celebramos a ressurreição do Senhor é que o Senhor ressuscite aquele fogo do amor em nós, que em muitos de nós que ainda viemos à igreja ao domingo e nos dias principais, já está um pouco apagado, já está meio morto. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A gente põe o nosso coração naquilo que ama. Aquilo que a gente não ama, ou ama um pouquinho menos, a gente vai deixando de lado. Portanto, peçamos essa graça neste sábado da ressurreição do Senhor, ao final desta vigília, que o Senhor enche o nosso coração deste fogo novo. O círio, que fica aceso durante todo o tempo pascal que entramos hoje, recorda, como bem ouvimos nas leituras, aquela coluna de fogo que guiava os hebreus quando fugiram do Egito. Fugiram do Egito e ficaram no meio dos desertos, na escuridão. No deserto não tem luz elétrica, não havia nuvens de vagalumes para guiá-los, não havia velas para guiá-los. E então o Senhor se fez uma coluna de fogo que descia do céu e ia à frente dos hebreus. E quando eles paravam para descansar, a coluna de fogo parava diante do acampamento deles, até para que os outros povos não atacassem, ficassem maravilhados vendo aquilo e não atacassem. Que poder é esse que os acompanha e que os protege? Essa coluna de fogo, que é representada pelo círio, ela ganha um novo sentido, como tudo do Velho Testamento ganha um novo sentido quando é interpretado na chave correta, que é Cristo Jesus.
Como nos ensina São Jerônimo, o maior doutor em Bíblia, que desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo, e que todo o Antigo Testamento está falando de Cristo por sinais e imagens. Esta coluna de fogo é o Cristo, que ressurge neste sábado santo do túmulo para iluminar o mundo, para mostrar que suas palavras são verdadeiras e para colocar-se aqui diante de nós. Esta é a coluna de fogo que expulsava as trevas, vencia o mal e nos santifica. Ela hoje também quer fazer isso. Todos nós acendemos nossas velas a partir deste fogo bento, por isso nossas velas estão bentas. Fogo bento, fogo santo, representando o Cristo. Como nós ouvimos ao início, aqui no Cristo estão 5 marcas, 5 cravos, suas chagas gloriosas. O Cristo, quando ressurge do túmulo, não se apaga. Ficam as chagas gloriosas para mostrar. Há um grande santo, São Martinho, que é patrono de uma das nossas capelas. São Martinho, em um determinado momento de oração e preparação da sua atividade tão apostólica, entra adentro Cristo, e ele, maravilhado, vendo Cristo, e Cristo começa a dizer coisas estranhas para ele, começa a perturbar o espírito dele, começa a enegrecer o íntimo de São Martinho, e diz assim: para com essa canseira toda, para que te cansar com esse povo que não quer nada com nada? Deixa que eles vivam do jeito que quiserem. E então São Martinho, como homem iluminado de Deus, achando tratar-se de Cristo, que estava ali ressuscitado diante dele, diz: que engraçado, o Senhor não tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés e no lado. Então foi descoberto, era o demônio se passando por Cristo. Assim na nossa vida, irmãos e irmãs, o Cristo que nos ilumina, o Cristo que nessa Páscoa Santa quer nos iluminar, é um Cristo chagado. Não é um Cristo bonitinho, é aquele Cristo que foi estropiado, que teve sua carne dilacerada, é aquele ressuscitado agora, em seu corpo glorioso, com suas chagas gloriosas, como dissemos ao início desta celebração, chagas gloriosas. Pelas chagas gloriosas do Senhor sejamos salvos, e pela luz do Senhor sejamos iluminados. Portanto, quando entre nós se abater o desânimo, a escuridão, a vontade de desistir de tudo, recordemos, nós somos um povo que tem esta graça de poder se esconder, não para fugir dos problemas, mas se esconder num lugar muito, muito precioso, as chagas gloriosas do Senhor. Me recordo, quando ainda criança, descobri a minha vocação, uma santa religiosa, tão raro de encontrar santos religiosos hoje em dia, uma santa religiosa, já com seus 90 anos, dizia: rezo todos os dias por ti, e todos os dias peço que o Senhor te esconda dentro das suas chagas, dentro do seu coração. E ela ensinou algo mais belo ainda: além das chagas do Senhor, eu também escondo todos aqueles pelos quais eu rezo, no coração imaculado e sofredor de Maria. São muitas as consolações que temos neste sábado santo. Não podemos desviar da principal consolação. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, e nos prometeu, e como Ele sempre cumpre, Ele há de cumprir, Ele nos ressuscitará para a vida eterna. Ao final, quero deixar como mensagem este pedido: peçamos todos os dias, durante esta Santa Páscoa, que o Senhor com sua luz nos ilumine, que o Senhor em seu coração nos guarde, e que nos dê novamente a direção para encontrarmos o verdadeiro amor somente nele.
e colocarmos aí o nosso coração. Estaremos completamente seguros se assim o fizermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.